Olá, prezado estudante. Tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula 1 do módulo 3. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre a sociologia da ciência. A sociologia da ciência começa há algum tempo, no início do século XX, mais especificamente, como uma área da sociologia que se preocupava em explicar as formas de conhecimento produzidas pela humanidade. Então, a sociologia do conhecimento vai se preocupar em compreender o estudo do conhecimento humano e as variáveis sociais e culturais na produção do conhecimento em qualquer sociedade, independente dele acontecer no meio científico, né? E um dos principais nomes é o Karl Mannheim, que na verdade traz um pouco de uma perspectiva ainda filosófica, mas que em algum momento rompe com a tradição filosófica de estudo do conhecimento, né, e passa a tratar o conhecimento como uma produção sociológica. Em seguida, né, a gente tem o surgimento da sociologia da ciência, e aí é uma sociologia do conhecimento produzido dentro da lógica científica. Como principal nome aparece o Robert Merton, mas o Robert Merton vai fazer uma análise da ciência de uma forma muito estrutural, né? E baseada nas normas que regem o ato científico. Por considerar que essa comunidade científica é um grupo social diferenciável dos demais grupos sociais, né? Porque eles seguem uma série de normas não escritas, né, que compõem esse ethos, ou seja, esse comportamento do cientista dentro desse grupo social. Então, por considerar que esse grupo é diferente, a gente costuma dizer que essa perspectiva do Robert Merton é uma perspectiva diferenciacionista, né? Porque vai estabelecer essa diferenciação entre o cientista e os outros grupos sociais. A sociologia da ciência é a investigação e análise da produção, circulação e apropriação do conhecimento científico na sociedade. Tá? Então, a sociologia vai se preocupar em saber como é que esse tipo de conhecimento científico é produzido, né? Ou seja, como ele é justificado, como ele é acordado como verdadeiro ou falso, validado ou não, como é que esse conhecimento é circulado, né, entre esse grupo social, e como é que os indivíduos constituintes desse grupo se apropriam desse conhecimento científico, além da apropriação desse conhecimento também por outros grupos sociais. Então, o Robert Merton vai dizer que a prática científica, ela é composta, a prática do grupo científico, ela é composta por 4 normas essenciais. Primeiro, o universalismo, ou seja, compreender as coisas que dizem respeito ao universal e não ao local, ao particular. Um ceticismo organizado, que quer dizer que o papel, né, do cientista, o ethos, né, esse comportamento do cientista é de duvidar até que haja dados e confirmações suficientes para se comprovar algo. O desinteresse, ou seja, não há uma imersão subjetiva, né, um interesse particular e pessoal sobre determinado objeto a ser pesquisado. Então, o que reforça a característica da isenção, né, de que a ciência e o cientista precisam ser neutros e desinteressados para se chegar a um verdadeiro conhecimento científico. E o comunismo, né, que não é a corrente filosófica, é que os produtos da ciência têm que ter aplicações para todos os seres humanos, né? Essas normas elas são legitimadas com base em valores institucionais, né? Ou seja, dentro da própria instituição ciência, internalizadas pelos cientistas, né? Que se expressam enquanto imperativos e ideais que orientam as ações e comportamento dessas pessoas, desses atores. Então, na perspectiva mertoniana, existe uma distribuição dos papéis sociais, dos produtores do conhecimento, uma natureza dos sistemas de recompensa, né, tanto materiais quanto simbólicas, que a gente vai retomar lá na frente com Bourdieu, as formas de competitividade, que também são inerentes à lógica científica, né, além desses meios de divulgação e publicação do conhecimento.
Além disso, a sociologia da ciência pode ser encontrada com outros conceitos, como, por exemplo, a sociologia da ciência tem o objetivo de entender a geração do conhecimento científico e tecnológico, né? E aí a tecnologia já é um outro elemento que se insere dentro do discurso. A apropriação econômica e social do conhecimento produzido, né? Dentro da lógica científica, obviamente. Condicionantes e implicações econômicas e sociais desse processo, como essas variáveis atuam na produção do conhecimento científico. E a análise da produção do conhecimento, que se inicia pelo esforço de tentar entender, né, uma situação intelectual do próprio tempo onde ele foi produzido, né, vinculado ao contexto social onde ele também foi produzido. Já a sociologia do conhecimento científico, né, ela vem um pouco depois e ela é uma ação crítica sobre o exame da produção do próprio conhecimento científico, né, da própria ciência sobre o produto que ela elabora, que é o conhecimento científico. Então, e muitos autores vão defender de que a sociologia do conhecimento científico ela vai se distanciar da epistemologia e da filosofia por um motivo, porque a sociologia do conhecimento científico ela vai incluir o próprio conhecimento produzido no seio da sociologia e na sociologia do conhecimento, enquanto a epistemologia e a filosofia não fazem isso, né? E vai se fundamentar basicamente na filosofia materialista, com o principal nome de referência com o Karl Marx, né? Com os estudos do Karl Marx, que tem base materialista. Então, nesse sentido, nós temos uma sociologia do conhecimento inicial, uma sociologia da ciência, né, como grupo produtor de conhecimento, e, a posterior, uma sociologia do conhecimento científico, né, que são aí distintos, conceitos distintos que têm abordagens diferentes e que são adotadas em função das estratégias de pesquisa, né, e dos níveis de análise. Na perspectiva da sociologia da ciência, a gente tem né, o surgimento aí com o Círculo de Viena, cujo um dos nomes mais exponenciais foi o Karl Mannheim, né, que vai partir enfim, se aproxima muito do positivismo lógico e vai tratar, como eu falei, a ciência num viés normativo estrutural. E ele entende a ciência como um modo de conhecimento que é cumulativo, progressivo, né? Ou seja, ele se acumula, ele começa de uma base, depois vai se acumulando, né? Ele é progressivo, é unitário, neutro, né? E isento de valores ideológicos. Já a segunda geração vai quebrar, né, essa perspectiva e vai adotar uma postura investigativa do conhecimento científico e seu enraizamento no mundo social, as relações sociais que o conhecimento científico e o grupo de produtores do conhecimento científico vai estabelecer com as outras categorias sociais. Então, há um rompimento, né, dessa distinção entre o social e o científico, né, e o conteúdo científico passa, então, a ser objeto de análise sociológica, porque no entendimento, nesse entendimento, a ciência nada mais é do que uma ação humana, né, e um tipo de conhecimento formatado por um grupo social, assim como o conhecimento produzido para explicar o mundo pela igreja, por exemplo, né? Ou por determinado grupo político para explicar o motivo da fome, a causa da pobreza e das desigualdades sociais. No Brasil, né, um referencial é o Schwartzman, que vai escrever um livro em 87 e vai tratar minuciosamente, né, da construção das primeiras comunidades científicas no país, né, e vai estabelecer como marco fundador da profissionalização da atividade científica brasileira as universidades, com a vinda da família real no início do século XIX, que é as primeiras instituições de pesquisa científica, então se institucionaliza a atividade científica no Brasil. Na Segunda Guerra Mundial, aí tem um ponto importante, né, onde nós temos uma aplicação prática da ciência na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Porém, essa demanda traz uma necessidade de aplicação prática da ciência, né,
E a pesquisa científica passa a ser incentivada agora não mais para encontrar a verdade absoluta a partir de uma ciência que é isenta, né, como a gente viu agora há pouco, que não se posicione ideologicamente, e agora a ciência é capturada, é cooptada, né, pelas potências mundiais e é planejada e incentivada com fins de desenvolvimento econômico e social para fortalecer os países para atuação, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o governo passa a adotar políticas públicas, criando ministérios e conselhos, né, para estimular o uso da ciência, que vai levar à humanidade o progresso, né, em algum momento no futuro. Né? É interessante essa relação, porque a noção de progresso está sempre no futuro, né? Mas a gente toca nisso daqui a pouco. E logo após, aí, também no contexto da Segunda Guerra Mundial, tem outra produção extremamente interessante e importante, que é o Bernal, vai escrever um artigo chamado A Função Social da Ciência, né, que vai também fazer a defesa dessa ciência não isenta, a ciência como uma forma de justificação de grupos sociais no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Robert Berton, ainda nesse contexto também, né, vai defender o que a gente já viu, da ciência isenta de conflitos sociais, né, e somente assim pode contribuir para a melhoria da sociedade. Mas com esse boom de produção científica na Segunda Guerra Mundial, né, vai se dar início a um momento histórico que os Estados Unidos chamam de Big Science, onde essas tecnologias que foram produzidas inicialmente para aplicação na guerra, elas agora vão ser comercializadas na sociedade. Né? Elas têm abertura para a sociedade, então é daí que surge os computadores, os primeiros computadores, né? Muitos dos eletrodomésticos, né? E a partir dessa abertura do uso dos produtos da ciência, que é a tecnologia, na sociedade, a ciência começa a ganhar uma legitimação social, ou seja, a ciência passa a ser enxergada como uma coisa positiva, né? Como uma coisa que vai contribuir para o avanço da humanidade. Né? Então, nesse período, muitos institutos de pesquisa e fomento à ciência são estimulados pelo governo, né? Sendo que a maior parte deles ligados à segurança, com objetivos militares e prestígio nacional. Nessa perspectiva, que a gente chama de antidiferenciacionista, já não há mais aquela distinção clara, né, do cientista como um ser isolado, ou como a ciência como um grupo isolado que produz um determinado tipo de conhecimento sem preocupação com a sociedade, com o mundo. Né? E agora a ciência já tem uma aplicação, né, efetiva no mundo. Então, essa perspectiva é chamada de antidiferenciacionista. Tá? Depois disso, né, muitas dessas aplicações elas começam a causar consequências negativas da ciência. A exemplo da bomba de Hiroshima e Nagasaki, as armas nucleares, né, o próprio uso dos agrotóxicos que vem do napalm, que foi utilizado na guerra do Vietnã também. Então, o papel da técnica, né, essa técnica, ou seja, a aplicação da ciência na sociedade, a sociedade vai começar a refletir com esse cuidado, né? Porque vê que a ciência não é tão... a aplicação do produto da ciência na sociedade não é tão positivo como se achava que era. Né? A aplicação desse conhecimento começa a trazer danos e resultados negativos para a ciência. Então, a sociedade começa a refletir e questionar, né? Começa a questionar uma ética para a civilização tecnológica, né? E entendendo de que indivíduos e instituições teriam que assumir as responsabilidades na condução desse projeto científico e tecnológico. O Brooks vai chamar esse período do período das prioridades sociais, onde a sociedade começa a se preocupar com esse uso, né? Com esse uso da ciência, e aí saindo desse momento de euforia, né? Que logo após a Segunda Guerra Mundial a sociedade entendeu a ciência como capaz de resolver problemas da sociedade, para um processo de desilusão.
E muitas dessas críticas, por exemplo, estavam ligadas aos gastos públicos, né, em atividades com a finalidade de expansão da fronteira tecnológica. Os congressos começam a querer saber e a fazer cobranças, né, dos retornos econômicos desses investimentos, né, e a política científica e tecnológica é chamada a responder desafios imediatos, né, que surgem na sociedade, como a área de saúde e alimentação. É... Bom, aí também vai surgir a discussão sobre os limites do crescimento, os impactos da ciência e tecnologia sobre o meio ambiente, com um claro destaque para o livro da Rachel Carson, chamado Primavera Silenciosa, né, que vai denunciar o uso inadequado dos agrotóxicos, e o livro do Thomas Kuhn, né, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele vai sair daquele embate da ciência como um produto social ou ciência como um produto do próprio conhecimento científico e vai trazer uma tese, né, uma síntese, na verdade, a partir dessas antíteses. Então, o conhecimento científico não é mais analisado como produto de um processo cognitivo privilegiado, de pessoas privilegiadas, de grupos sociais privilegiados. Né? Ele passa a ser considerado o resultado de práticas sociais e, portanto, um objeto passível de análise pela sociologia. Né? E o livro do Thomas Kuhn contribuiu bastante para isso. Né? E vai criar uma nova frente de estudos sociais em ciência e tecnologia. Logo após isso, vem a Escola de Edimburgo, né, com um programa que tinha por objetivo fazer frente a todos os questionamentos da filosofia e tratar a sociologia da ciência com ferramentas da própria sociologia e não mais com ferramentas da filosofia da ciência e da história da ciência. Então, esse programa foi batizado de Programa Forte, né? Depois, logo em seguida, vem um programa empírico de relativismo, ou seja, um programa que nasce na escola de Bath, também na Inglaterra, e tem por princípio o estudo da ciência empírica, né? E aí excluindo o que eles vão chamar das hard sciences, ou ciências duras, como a matemática e a física, né? Mas aí já na década de 80, o Bruno Latour tem uma outra e mais uma série de autores vão lançar mão de uma outra perspectiva sobre a ciência, que eles vão chamar de etnografia da ciência, onde o principal trabalho é o Vida de Laboratório, que eu sugeri para vocês na plataforma, né? E logo em seguida a gente vem aí já na década de 90, início dos anos 2000, década de 90, a teoria do campo científico com o Pierre Bourdieu, né, que na verdade vai ser uma adaptação de uma teoria do Ernest Cassirer, né, da teoria do campo e de todos os conflitos e confrontos, né, que existem no contexto de configuração das redes sociais, né? Inclusive dentro das redes sociais que compõem a ciência. E aí, mais recentemente, o Movimento Internacional de Estudos sobre CTS, né, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que vai ter uma aplicação direta na educação, né, e que vai trazer consigo uma nova visão de ciência e tecnologia, né, e não agora mais uma coisa privilegiada, de grupos privilegiados, mas a ciência e tecnologia como produto efetivo, né, das demandas sociais, né? E também essa ciência e essa tecnologia agindo como ator nas relações sociais. Né? Então, eu quero sugerir os dois artigos que eu disponibilizei na plataforma, tá? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, certo? Porque realmente é muito conteúdo nesse primeiro momento para dar em tão rápido assim, já vai em 19 minutos, então, porque realmente a história da sociologia da ciência não dá para tratar rápido, são questões um tanto complexas, mas se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos, tem dois artigos lá que eu disponibilizei e também me coloco à disposição de vocês a partir do chat ou do fórum, tá bom? Para tirar dúvidas sobre isso, ok? Deixo vocês com um forte abraço e até a próxima.